Essa questão diz o seguinte: segundo o modelo atômico atual, os prótons e nêutrons são localizados no núcleo do átomo, ao qual se deve a maior parte da massa do átomo. Dessa forma, pode-se caracterizar os elementos através do número atômico e do número de massa. John Dalton propôs a teoria do modelo atômico em 1808 e muitos de seus postulados mostraram-se bastante realistas em relação ao conhecimento atual sobre a teoria atômica. Entretanto, a existência de isótopos ainda não era conhecida. Então, o que são isótopos? Basicamente, tá? Basicamente, a gente está falando aqui, por exemplo, se a gente pega o hidrogênio, a gente tem hidrogênio todos com o mesmo número de prótons, ó. Todos eles têm prótons iguais a 1, mas a gente tem massas diferentes. Então, eu tenho o hidrogênio, que é aquele mais abundante, 1 e 1, o deutério e o trídio. Então, eu tenho isótopos, são átomos, o mesmo átomo, né? O mesmo número atômico, mas com massa diferente. A pergunta é: assinale a alternativa na qual a afirmativa do modelo atômico de Dalton não esteja de acordo com a existência dos isótopos. Cada elemento é composto por átomos, isso está certo, né? Mas não está certinho e também não se refere a isótopos, e foi Dalton que falou sobre isso. Todos os átomos de um mesmo elemento químico são idênticos. Quando fala que eles são idênticos, está falando que eles têm o mesmo número de prótons, mesma massa, mesmo número de elétrons, que não é o caso dos isótopos. Isótopos são átomos que têm o mesmo número atômico, mesmo número de prótons, mas diferente massa. Essa seria a resposta da questão, porque ela não está condizente com a existência dos isótopos. Vamos ver o que está escrito nas demais. Letra C. Nas reações químicas, os átomos não se alteram. Isso foi algo que Dalton falou, que a gente sabe que a gente tem uma combinação de átomos, isso está certo, completamente certo até hoje. Os compostos são formados quando os átomos de mais de um elemento se combinam. Também está certo e não se refere a isótopos, tá? Letra E, se uma massa fixa de um elemento se combina com massas diferentes de um outro segundo elemento, essas massas relacionam-se entre si através de números pequenos e inteiros. Então, aqui, a gente tem, por exemplo, um NO, o NO2, eu mantenho fixo a massa de nitrogênio e eu vou variar a questão do oxigênio. É isso que esse postulado quer dizer, mas isso também não tem a ver com os isótopos. Então, a resposta aqui dessa questão é a letra B. Questão 4 diz o seguinte: o nitrogênio gasoso e o oxigênio gasoso podem reagir em condições específicas para formar diferentes óxidos de nitrogênio, conforme representados no esquema abaixo. Aí, a gente tem dois retângulos, onde a gente representa aqui uma reação química, tá? Isso aqui representa uma reação química. E a legenda diz que as bolas brancas são nitrogênio e as bolas pretas são oxigênio. Então, se isso acontece, aqui eu vou ter O2, que eu tenho duas bolas pretas, e aqui eu vou ter N2. Do lado de cá, formando no meu produto, eu vou ter uma bola branca e uma bola preta, então eu tenho NO, certo? Então, escreva a equação química, reação química balanceada, quer dizer que eu tenho que ter a mesma quantidade de átomos de um lado e do outro, para a reação representada na figura. Bom, o que eu tenho aqui representado? N2 mais O2, formando, setinha, o NO. Se eu quero ela balanceada, eu tenho 2 aqui e 2 aqui. Vou colocar um 2 do lado de cá, que aí eu vou ter 2 nitrogênios e 2 oxigênios. Letra A está resolvida. Era essa a resposta. Letra B. O dióxido de nitrogênio é um gás frequentemente encontrado na poluição atmosférica, atmosfera poluída, e é formado pela reação do NO com o O2. Represente a reação química entre 4 moléculas de NO
e 2 moléculas de O2, utilizando a mesma notação do esquema mostrado abaixo, onde os átomos do elemento nitrogênio são representados por círculos brancos e os átomos do oxigênio, círculos pretos. Então, a gente vai ter a formação, ó, aqui está formado, então quer dizer que a reação desses dois forma o dióxido de carbono, tá? Dióxido de nitrogênio, desculpa, forma dióxido de nitrogênio. Como a gente representa aqui, ó, eu quero, qual é a representação a que se refere? A que veio na questão, essa primeira representação aqui, tá? Então, você vai lá representar, deixa eu ver se eu consigo desenhar um retângulo aqui, mais ou menos um retângulo, e aí você vai ter círculos pretos e brancos, tá? E aí a gente vai apresentar 4 moléculas de NO. NO vai ser um círculo preto e um círculo branco, né? Ou um círculo branco e um círculo preto, tanto faz. Ó, e eu tenho que representar 4 moléculas assim, ó. Seria isso aqui. E 2 moléculas de O2. 2 círculos pretos, ó. Um aqui, 2 aqui, ó. Outro círculo, 2 círculos pretos aqui, ó. Ó, seria isso. Aí a gente vai fazer uma setinha. Isso vai formar o NO2, né? Então, vai formar 4 NO2, né, gente? Ó, esse vai para cá, esse oxigênio, esse outro oxigênio vai para cá, esse vai para cá e esse vai para cá. Então, a gente vai ter lá círculo branco com 2 círculos pretos. Ó, círculo branco com 2 círculos pretos. Círculo branco com 2 círculos pretos. E mais um aqui. Certo? Beleza. Letra C. As representações acima estão de acordo com a teoria atômica de Dalton? Para as transformações químicas, justifique sua resposta. Sim. Ali a gente tem claramente uma visão de rearranjo de átomos, né? Onde eu tenho NO2 e eles não perdem a sua característica e formando NO. Aqui a gente pode responder como uma esfera, que ele é uma esfera macia, assim, indivisível. A gente tem que trazer a ideia do modelo de Dalton aqui, ou pela reorganização dos átomos aqui. Podemos observar, por exemplo, ó, podemos observar a reorganização dos átomos. Essa seria uma justificativa, né, do reagente para o produto ali, certo? Mais uma questão. Desde a Grécia Antiga, filósofos e cientistas vêm levantado a hipótese sobre a constituição da matéria. Demócrito foi um dos primeiros filósofos a propor que a matéria é constituída por partículas muito pequenas e indivisíveis, as quais chamamos de átomos. A partir de então, vários modelos atômicos foram formulados à medida que novos e melhores métodos de investigação foram sendo desenvolvidos. A seguir são apresentados as representações gráficas de alguns modelos atômicos. Aí a gente tem a referência, a gente pode observar que é que a gente classifica como modelo de Dalton, Thomson ou Rutherford, alguma coisa assim. Aqui a gente tem a representação de uma esfera maciça e indivisível, né, uma bola de bilhar, que se refere ao modelo de Dalton. O modelo de Thomson descobriu a eletricidade, então aqui claramente a gente tem uma referência ao modelo de Thomson, que descobriu a eletricidade, não, ele descobriu os elétrons, tá? Então, aqui a gente tem um modelo de Thomson. E aqui, um modelo de um núcleo, onde você tem os prótons com carga positiva e em torno dele você tem elétrons. A gente faz alusão a um modelo de Rutherford. Então, esses são os modelos atômicos que a gente tem que ter em mente, certo? Te agradeço por ter assistido até aqui. Peço que, se ainda não curtiu o vídeo, que curta, por favor. Se inscreva no canal para receber aí, para a gente ter essa jornada junto de questões resolvidas do PISME.
E agradeço ter aqui assistido a aula e muito obrigada.